Primeira coisa, eu não sou velho, tá? Eu sou daqui a turma que foi no meu ano, eu, a Mari, que hoje em dia é R3 da Gineco, e o Tatu, que é R3 da Uro esse ano. Eu não sou velho, tá? Eu sou da turma 93, apesar de parecer eu não sou velho. Só para quem não me conhece, tem um pessoal que me conhece ali no fundo, o pessoal do polo. Eu sou da equipe do atletismo, do polo aquático. Fui diretor da Atlética em 2007, era do Show Medicina. Depois eu fiz R1, R2 de cirurgia geral e agora sou R3 da plástica. Aqui é foto só para representar a minha historinha na faculdade. Então a gente foi para Harvard em 2008. No início não era um programa mesmo, não tinha um programa bem definido. A gente foi mais por vontade própria, não tinha financiamento, não tinha estímulo, não tinha nada. A gente foi porque era uma oportunidade que acabou sendo muito bom, tá? Então o formato do nosso ano lá foi um pouquinho diferente do formato que está sendo ou que vai ser ano que vem. Então umas coisas que eu vou falar aqui foi como foi no meu ano em 2008, mas vai ser um pouquinho diferente ou está sendo um pouquinho diferente esse ano que vem. Então não tinha bolsa, não tinha nada, a gente tinha que arcar com tudo. A gente arcava com comida, bebida, casa, pagava a anuidade da faculdade, a matrícula da Harvard, pagava tudo. Então é um pouquinho diferente, não tinha estímulo, não tinha nada. Por que eu decidi ir? Tem vários motivos. Primeiro, porque eu tinha pouca experiência científica, para não falar que eu não tinha nada de experiência científica na época. Uma coisa importante que o Gudleski falou, que o Jason falou, que assim, pesquisa é uma coisa importante e é uma coisa que vai marcar pro resto da vida. O Gudleski acabou de falar que 45 anos depois de formado, ele lembra das coisas que ele fazia quando estava na graduação e companhia. Então é importante. Pesquisa é importante. Outra coisa foi essa oportunidade de ir para Harvard. Teve também a oportunidade de ir para Toronto, mas eu falei, não, se eu vou para Harvard, que eu acho que ia ser melhor. Outra coisa foi um break na faculdade. Para quem não sabe, a diretoria da Atlética é um saco, você trabalha muito, enche o saco, você só vive Atlética e enche a paciência. Então eu falei, vou fazer esse break e aproveitar e já aprender muito, adiantar minha vida. Além disso, morar fora e hoje em dia muita gente faz esse intercâmbio. Na nossa época tinha pouca gente, hoje em dia muitos alunos da faculdade vão, todo ano não sei quantos estão indo, uns 20. Na minha época, no meu ano foram 3. Sem contar que Boston é uma cidade animal. Então como foi? Boston é uma cidade de estudante, então tem mais de 100 faculdades lá, não tem só Harvard, tem a BU e tal. Então é uma cidade que tem muitas pessoas novas, muitas pessoas interessantes e nacionalidades de todo quanto é lugar. Uma experiência única e é uma cidade de pesquisa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque uma coisa puxa a outra, vai depender do seu interesse. Se você começou num laboratório, eu comecei aqui com o Gudleski, aqui. Comecei nesse laboratório. Aí eu fui começar a me interessar por outras coisas, eu estava sobrando um pouquinho de tempo, aí eu fui atrás de outros laboratórios. Acabei indo também para o Verrier, que é a gente aqui, o Verrier, Tatu, eu e a Mari, e para o Felipe. Então, na verdade, no meu ano, a gente, como era um programa meio menos estruturado, a gente tinha essa maleabilidade. Então, ficou agora no Gudleski, está sobrando um pouquinho de tempo, eu não estou, agora estou livre nas próximas semanas, vou procurar outra coisa. E realmente é isso. Boston é uma cidade de oportunidade, você pode correr atrás de pesquisa em outro lugar e tal. Então, não sei quem que perguntou aquela hora aqui, não sei se foi você. No Gudleski eu fazia pesquisa de área básica e no Felipe eu fazia pesquisa de pesquisa clínica. Entendeu? Alguém perguntou se era mais área básica, pesquisa clínica. Aqui no Felipe a gente lidava com pesquisa clínica com o paciente mesmo. Claro que agora não está mais estruturado o programa, não tem toda essa maleabilidade entre laboratórios, mas é assim, é uma terra de oportunidades. Vai do seu interesse, entendeu? Quero fazer outra coisa. Dá certo, porque assim,
é muita pesquisa, é uma cidade de estudante, a oportunidade depende de você, na verdade, você cria a oportunidade. Mas não é essa maravilha, entendeu? Tem vários poréns, que já o Goodlesk comentou um pouquinho, e tem outros poréns de quem vive lá, entendeu? Primeiro, não é uma escola mais, ninguém vai ficar te cobrando, ninguém vai falar, ó, você tem que chegar às 9, vai ver os ratos, depois vai ver os porquinhos, faz isso. Não, você que se cobra. Isso é bom numa parte, porque, pô, tá tranquilo, mas na verdade é horrível, porque é facinho de perder o foco, é facinho de você se desestimular. Às vezes você tem a impressão que, pô, tô perdendo meu tempo, entendeu? Não é fácil assim não, depende de você. Muitas vezes desanima, muitas vezes você tem a impressão que não está aprendendo, muitas vezes você pode ter a impressão que não está rendendo. Ainda mais para mim, que a minha mãe pagava tudo. Era tudo pago, anuidade, matrícula, casa, tudo, não tinha nada. E sem contar a saudade do Brasil. Chega uma época que você quer escutar samba. Quem morou lá um ano sabe. Eu nunca escutei samba no Brasil, chega lá e fala, é foda. Mas assim, tem que pensar bem antes de decidir. Tá? O professor Goodlesk acabou de falar que é hands-on, e é mesmo. Depende de você. Ele não vai chegar, pegar na sua mão e falar isso que você tem que fazer, isso que você tem que fazer. Você tem que correr atrás. As duas palavras são proatividade e iniciativa. Tá? Muitas vezes a pesquisa está indo meio devagar, o pessoal fica desanimado, pensa em fazer outras coisas, mas não, aí que é o contrário, aí que você tem que se tornar essencial, aí que você vai correr atrás de fazer outras coisas, aí que você vai se tornar essencial, entendeu? Aqui são fotos, por exemplo, aqui, um dia veio um colegial lá, uns moleques de colegial, para ver a nossa pesquisa. Aí eu falei, não, eu quero dar aula para os moleques. Então eu fui ativamente atrás disso e dei aula para os moleques aqui. Saí no jornalzinho, sei lá o quê. Mas assim, você tem que correr atrás, porque não é mais escola. Aqui na faculdade você tem aula às 8 da manhã, meio-dia, ou 2 da tarde. E você sabe o que você tem que fazer. Lá não. É muito fácil você perder o foco. Iniciativa. Aqui, por exemplo, esse cara era um cara que já tinha terminado a residência, um pesquisador fudido em cardiologia. Chegou uma época que ele estava fazendo uma pesquisa muito legal no Verrier, com o porquinho. Aí ele precisou fazer uma coisa no hospital, parou de vir. E aí meio que a pesquisa morreu. Eu falei, não, eu vou pegar, eu abracei a pesquisa, fui lá, fui atrás, falei pro Verrier, Verrier, estou pensando em fazer isso, o Verrier, não, pode ser. Aí eu fui indo, entendeu? Fui indo, no final das contas, primeiro autor, revista internacional, alto impacto, entendeu? Você tem que correr atrás, porque é muito fácil você perder o foco. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. E outra coisa que eu faço, entendeu? Para mim, tudo que eu vou fazer 100%. Sempre fui assim, é assim que eu faço. Cello, você vai ser diretor da Atlética. Beleza, então eu vou ser diretor da Atlética, vou ser um bom diretor da Atlética. Nem que isso me enche o saco, canse, entendeu? Mesma coisa quando eu fui para Boston. Você vai fazer pesquisa, então vai fazer direito. Não sei se... Porque assim, R1, R2 de cirurgia é puxado tal, mas você está trabalhando. Eu não me importo de trabalhar 20, 30 horas direto. O que eu não gosto é parar de estar no hospital, parar, tomar um cafezinho, enrolar. Eu gosto não me importo de fazer, mas eu quero fazer 100%, para não perder o foco, entendeu? Mas isso é meio pessoal de mim, eu não consigo fazer várias coisas, como as mulheres, ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo uma coisa, eu faço só essa coisa. Bem que eu gostaria de conseguir fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, fazendo toda essa iniciativa, a proatividade, você, no final das contas, acaba que se aprende. Aprende a pensar que nem pesquisador, aprende a escrever um trabalho, publicar que nem um pesquisador, aprende a importância da pesquisa e aprende a você mesmo criar o seu conhecimento. Você vai lá, corre atrás da informação, porque não é mais escola, entendeu? É muito fácil, ia ser muito fácil se eu chegasse lá, o Goodlesk falasse para você, você vai fazer isso, agora você tem que ler esse artigo, agora você tem que pensar nisso, isso. Não, depende de você, entendeu? Isso é bom, mas é ruim. Tem que pensar bem, entendeu? Não é fácil. Tem muitas pessoas que foram antes de mim ou depois de mim, que voltaram desanimados. Falam, perdi um ano, sei lá o quê. Mas assim, é que é muito fácil perder o foco, entendeu? Tem que se policiar. Aí, para as publicações só, então,
que aconteceu? Comecei no Goodlesk, fui indo de um outro laboratório. Hoje em dia eu tenho publicações em patologia, em cardiologia, em educação médica, entendeu? Porque eu ia atrás. O Felipe está fazendo curso de educação, ia lá e falava, pô, posso te ajudar? Aí depois eu fui lá, desenvolvi o projeto e você que tem que ter ideia, entendeu? Ninguém vai pegar na sua mão e fazer. Então tem publicações de pesquisa, neurologia, tal, publicações diversas, tá? Mas assim, um balanço geral. O que aconteceu? Várias publicações, várias cartas de recomendação. E foi bom que ajudou a dar um rumo para o projeto, entendeu? Porque até então, os alunos que tinham ido antes, tinham tido dois grupos antes. Não tinham publicado, ficaram desanimados. Como no nosso ano, a gente foi atrás, publicou, meio que deu rumo para o programa, entendeu? O pessoal falou, não, dá para os alunos fazerem pesquisa, dá para... Então isso, no final das contas, gerou essa organização do programa. Hoje em dia está bem mais organizado, tem todo esse processo seletivo que vocês estão aqui e tem auxílio, tá? Uma coisa importante que eu vou falar depois é isso aqui, ó, carta de recomendação. Nos Estados Unidos, isso aqui é mais importante que prova. Muita gente lá tem dessa prova de revalidação que eu vou falar agora, muita gente vai lá e tira 99, muita gente. Mas o que mais conta nos Estados Unidos é carta de recomendação. Isso aqui dá uma puta diferença, tá? Eu vou falar pra vocês como. Além disso, além de tudo isso, você tem outras oportunidades em Boston, tá? Não só pesquisa, mas você pode fazer cursos, que eu fiz. Curso de Clinical Trials, que é esse curso do Felipe, que eu acabei publicando baseado nesse curso. Fiz curso de economia na Harvard Extension School. Fiz curso de ACLS, fiz um tanto de curso, entendeu? É uma terra de oportunidades. É claro que você não pode perder o foco. Perder o foco é muito fácil. Agora aqui, ó, mas não é só estudo. Não é só estudo, não é só laboratório. Também lá dá para aproveitar um pouco, tá? Aqui é fora do laboratório. Então eu morava com esse chileno aqui, que é o Martim. E eu vou explicar para vocês como ele foi importante para mim. E aqui é o pessoal do que joga polo aquático lá, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o Aquaman, é um cara da 85, fez radiologia aqui no Brasil e foi pra lá quando eu tava lá. E o Frozão também, mesma coisa. E eu jogava polo no MIT. Saía da Harvard de bicicletinha e tal, jogava polo no MIT. Por que isso foi importante? Primeiro, Martim foi o melhor aluno de medicina do Chile em 2007, se formou em 2007. Aí foi lá, queria fazer cirurgia, e foi convidado para fazer, porque eu acho que lá é meio por convite, para fazer a melhor residência de cirurgia lá no Chile. Aí ele falou, não, eu quero tentar fazer residência fora. E foi para Boston. Ele morava comigo, ele ficava fazendo pesquisa de dia e à noite estudava. Estudava para quê? Para fazer a prova de revalidação. Estudava, falei, pô, difícil, né, fazer prova de revalidação e tal. Outra coisa, Aquaman e Frozô, dois radiologistas muito bons aqui, que jogavam polo aqui com a gente, dali 6 meses estavam lá com a gente. Eles, no final da residência, foram convidados para fazer um fellowship lá, uma especialização em radiologia. O que aconteceu? Os dois tiveram que correr para fazer a prova de revalidação. Então eu estava lá, o Martim de um lado, o Aquaman e o Frozô, todos fizeram essa prova. Eu falei, pô, já que está aqui, vou pensar em fazer. E eu fiz. Como que é essa prova? Essa aqui é uma prova, não é bem uma revalidação. Não é que nem chega um cubano lá, faz a prova e ganha ou não ganha o título. Essa prova é uma prova que todo americano faz e todo canadense faz. Então você tem que estar igual aos caras, não é que vai lá, responde umas perguntinhas e ganha o diploma. É a mesma prova. Então você vai lá, no dia da prova, você senta do lado do americano que faz a prova. Ela é necessária para exercer a medicina e para fazer a residência. Ou para poder trabalhar como médico lá, tá? São 3 steps, eu vou falar de cada um deles. Ao final do segundo, os americanos já fazem application para residência. Não precisa ter o terceiro para começar a fazer a residência. E o 3 é para você fazer medicina sem supervisão, quer ter um consultório. Então, normalmente, os americanos fazem já no meio da residência. No meio da residência, fazem a prova. É um processo caro, demorado e muito chato. Muito chato. Por quê? Step 1
É coisa básica, bioquímica, farmaco, aquela encheção de saco. Custa uns $800. Prova de 8 horas, demorada. Step 2. Também prova de 8 horas, também mais $800, mas é coisa mais clínica, caso clínico, coisa que você vai aprender mais adiante na faculdade. O Step 2 tem uma segunda parte que é tipo um OSCE, que vai lá, tem ator, que finge que é paciente, você examina, mais $1.500. E o Step 3, que é esse que o pessoal faz na residência, é só a cereja do bolo, entendeu? Você já pode começar a fazer residência nos Estados Unidos sem ter ele, mas é para depois você poder ser médico sem supervisão lá. Ao final, no final de tudo isso, se você faz os steps, você tem essa oportunidade de fazer especialização, que foi o que esses meus amigos acabaram fazendo, tiveram que fazer correndo, voltando no final da residência, voltaram a estudar bioquímica, no final da residência voltaram a estudar histologia, mas fizeram uma especialização. É um diferencial na formação, e sem contar que, querendo ou não, é uma certificação internacional. Mesmo que você não queira ir para os Estados Unidos, você, sei lá, quer fazer especialização na França, você tem no seu currículo uma certificação internacional validada. Para quem não sabe, eu nasci na França, eu sou francês, nasci lá, estudei escola francesa. Eu tenho muito amigo que faz medicina na França. Eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos, vou fazer a prova dos Estados Unidos, mas se por acaso eu for fazer uma especialização, já é claro que não vale para a França, mas é uma coisa internacional, que valida que você é um cara bom. Porque muita gente lá fora não sabe o que é USP, entendeu? Como que é? O Step 1 eu fiz quando eu estava lá, em Boston. Estava no começo do ano, a pesquisa estava indo meio devagar, aquele negócio lá que depende de você, ainda não tinha caído minha ficha que depende de... Quer fazer uma pergunta? Não é só para depois que você é formado? Não. Você pode fazer mesmo enquanto... Eu fiz lá, no final do terceiro ano. Tá. Mas cai o que exatamente? Cai só a matéria? Então, o Step 1 cai matérias básicas, então genética, embriologia, bioquímica, cai coisas bem básicas, só que não é pergunta direta. Então todos os casos clínicos todas as perguntas começam com caso clínico. O Step 2 já seria equivalente à prova de residência, já tem coisa bem mais clínica. O Step 2 CK, ou CS, que é o Clinical Skills, é que nem a prova do OSCE, chega lá, tem os pacientes. E o 3 é uma mistureba. Tá? Que eu fiz, pessoalmente? O 1 eu fiz lá em Boston, em 2008, quando no laboratório estava indo meio devagar, tal. Antes de ter caído minha ficha, que depende da gente, entendeu? Pesquisa depende da gente, ninguém vai pegar na mão e te levar para fazer. Eu fiz lá, estudei muito, deu certo, passei. Tá? Estudei muito porque até o final do terceiro ano eu não tinha feito nada, né? Mas deu certo, passei. O Step 2, a prova, aquela de 8 horas no computador, essas duas aqui podem ser feitas no Brasil, no Alumni. Essa aqui eu fiz nas férias do R1, no Alumni aqui no Brasil, também uma prova de 8 horas, também passei. O Step SCS tem que ser feito lá em algumas cidades, marca com tempo de antecedência. E eu fiz no meio, teve um feriado em novembro, feriado da Consciência Negra. Eu fui lá, fiz a prova e voltei. Deu certo, passei também. E o Step 3 eu fiz agora, faz um mês e meio, passei também. Mas eu não acho que o jeito que eu fiz foi o jeito correto de fazer, tá? Primeiro, eu acho que o Step 1, por mais que seja matéria básica, eu acho que tem que ser feito no final do quinto ano. Por quê? Porque todas as perguntas começam com caso clínico. Mesmo que no final da pergunta eles vão perguntar qual que é a enzima a enzima X, o caso começa com caso clínico. Então você precisa meio que entender, ter passado na clínica, tá? Eu, por exemplo, eu fiz no final do terceiro ano, passei. Para passar precisa ter um percentil 75. Eu tive 80. Não é uma nota boa, mas eu passei. E mesmo porque o que vai nos Estados Unidos é carta de recomendação. O Tatu, que é esse meu amigo que foi comigo, ele fez no final do quinto ano, que aconteceu 99. Teve 99. O CK eu faria depois da prova de residência. Tem que ver se concatena. O CS também faria depois da prova de residência.
mesmo porque você treinou pro OSC e tal, toda aquela macacada. E o Step 3 também faria próximo, não muito longe. Que é o que aconteceu comigo, eu fiz agora, no começo da R3. Essa prova aqui, o Step 3 são 2 dias de prova no computador, 8 dias cada hora. Chegou no primeiro dia, questão de obstetrícia, ginecologia, pediatria, já não lembrava de mais nada. Beleza, chegou no segundo dia, era questão de cirurgia, acertei tudo. Então no final das contas deu certo, mas eu acho que quanto mais próximo essas 3 da prova final, melhor, tá? Haja visto o Tatu, que teve 99 nessa aqui. E esse aqui é meu certificado. Depois que você faz esses 3 primeiros aqui, você ganha um certificado. Que é o certificado que você já é médico nos Estados Unidos. Só que médico sob supervisão. Então eu com esse certificado já poderia fazer application para residência, poderia fazer um fellow, mas com supervisão, em hospital. E esse terceiro aqui que eu fiz agora é sem supervisão. Então na verdade agora eu já sou médico, se eu quiser ter um consultório lá eu posso ter. E esse é o meu certificadinho. Voltei naquele slide. Então o que aconteceu? O Martim ficou fazendo pesquisa. Ele tinha o chefe dele lá, o pesquisador, era um cara importante, que tem uma carta de recomendação muito boa para ele. O Martim teve 99, que nem o Tatu, na primeira prova, depois foi bem na segunda também. O que aconteceu? Hoje ele está no último ano de residência de cirurgia na Harvard, no hospital da Harvard. E agora, em junho, ele vai mudar para o Canadá, que ele vai fazer especialização em transplante hepático. Então, sim, é possível, tem que estudar, mas tem que ter uma boa carta de recomendação também. Esses 2 aqui, os 2 já voltaram para o Brasil, o Aquaman e o Frozô, tá? O Aquaman, hoje em dia, é um dos radiologistas que mais fazem procedimento guiado por tomo. O cara está super bem. Por quê? Porque lá em Boston ele fez essa especialização nisso. Mas porque ele correu atrás do processo todo, fez as provas. E eu falei, já que eu estou pensando em fazer, vou fazer devagar, com calma. E o Frozô também. É um radiologista especialista em músculo, muito bom, um dos melhores do Brasil. Porque também ficou lá em Boston, se especializou. Se vocês tiverem perguntas, vocês me façam, tá? Mas também não é só esse trabalho, tá? Dá para divertir um pouco, aproveitar um pouco, tá? Então aqui os meus amigos, o Martim aqui, ó, o coitado, na festa de Halloween, o marroquino que morava comigo, você faz uns amigos lá, vai pra praia, festinhas em casa, entendeu? Você não pode perder o foco, mas também ninguém é de ferro. Você se diverte, vai lá esquia, vai no Blue Man Group, joga polo aquático, faz anjinho na neve. Seus amigos do Brasil vão lá te visitar. Não sei se vocês conhecem, sei lá, o pessoal do atletismo conhece o Ricardo. As meninas do basquete conhecem essas meninas do basquete, foram lá me visitar. No meu ano, terminando o meu ano, esse foi uma das pessoas que foram lá seguindo. Então o Danilo, muita gente conhece, o filho do Beto e o Berê. E também família vai lá te visitar, para matar um pouquinho a saudade. Então aqui eu e minha mãe no Halloween, eu e meus irmãos, tá? Quem não conhece a Dinha é da 95, ela é R2 da Dermato, e meu irmão infelizmente é da Paulista. E a gente tem a nossa foto clássica, né? Cada um leva o seu jaleco e tira a foto de jaleco na frente da Harvard Medical School. Tá? Resumindo, vale a pena? Eu acho que vale. Vale a pena em muitos aspectos. Tá? Por quê? Você fica com um currículo forte. Para quem não sabe, agora no final do R2 você presta a prova de especialidade. Então eu prestei para plástica. Chegou na entrevista, a minha foi a maior nota de todas. Eu tive 9.9 na entrevista. Então, por quê? Porque o meu currículo era forte, tinha pesquisa, entendeu? É importante. Outra coisa, carta de recomendação. Isso aqui tem muito valor, tá? Então, eu tendo feito essa prova nos Estados Unidos, eu penso em fazer uma especialização quando terminar a plástica. E a prova é um pré-requisito, mas o diferencial são cartas de recomendação. E para ter carta de recomendação, você precisa se dedicar na pesquisa. Quem vai dar carta de recomendação para vocês vai ser o Gudleski, vai ser o Richard, vai ser o Felipe. Tá? Então, tem que se dedicar. É muito fácil você perder o foco. O inglês fica forte. É uma puta experiência de vida você morar sozinho. Eu nunca tinha morado sozinho. Eu moro com minha mãe em São Paulo até hoje. Mas foi bom morar sozinho um pouquinho. Você faz amigos que
tem uns amigos que perduram até hoje. O marroquino lá veio na Fantasias do Bosque, 2013. Gostou. E, não, cair de turma não é ruim. Aliás, é muito bom. Você conhece mais gente, você faz outras amizades, faz panela com outras pessoas. Eu gostei de cair de turma, não achei um empecilho. E, resumindo, eu acho que vale em todos os aspectos, tá? Vale, vou fazer pesquisa, vale, você consegue fazer pesquisa. Se você quer treinar inglês fazendo pesquisa, vale a pena. Vale a pena em muitos aspectos, mas assim, não é uma decisão fácil, tá? É muito fácil perder o foco e às vezes enche a paciência. Você fica com a cara daquele bebê lá, você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que vale a pena. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta dos steps? Alguma pergunta de como foi? Quando você foi pra lá, você ficou na Medical School ou na Então, não era um programa muito estruturado. Eu era matriculado, eu paguei a matrícula, eu paguei a anuidade da School of Public Health. Só que lá tem como tem muito laboratório, muita oportunidade, acaba que eu fiquei mais tempo na Medical School do que na School of Public Health. Mas eu era aluno oficialmente da School of Public Health. Mas eu fui lá, fiz pesquisa na Medical School, fiz pesquisa clínica com paciente no hospital, com o Felipe. Tá? Amanhã o pessoal tem as palestras por laboratório. Aí cada um vai falar como funciona. O do Felipe é com paciente mesmo, o do Very é com porco. Mas assim, no meu ano eram só nós três. Então a gente tinha uma maleabilidade boa. Eu acabei ficando mais tempo no Richard do que nos outros. Mas eu aproveitei bastante, fiz pesquisa em várias áreas. Publicações em várias áreas. Ninguém mais? Fala aí. Hoje em dia, e depois da diretoria da Atlético, você acha que virar aí? Não, eu não entendi nada, meu. Hoje em dia, depois da diretoria da Atlético, você acha que virar aí? Pô, é claro que acho. Assim, a diretoria da Atlética é que nem eu falei. Tudo que eu faço 100%. Já que eu vou ser diretor, eu vou ser um diretor bom. Mas enche o saco, né? Muita coisa, você vive a Atlética. E foi ótimo, entendeu? Porque você chega lá para fazer a pesquisa com pique, entendeu? Porque no ano passado, no ano anterior, você só tinha ficado na Atlética. Eu cheguei com pique e fez uma puta diferença. E modéstia à parte, eu acho que o nosso ano foi um ano essencial para estruturar o programa. Porque até então, tinha ido 2 grupos que não tinha publicado nada muito relevante, entendeu? Aí com o pessoal vendo que dava, que foi possível, que a gente publicou, que você vai atrás das coisas, acabou que eu acho que o programa ficou mais estruturado, entendeu? Depois disso, o pessoal começou a correr atrás de patrocínio, correr atrás de auxílio. Por que que conseguiu? Porque ficou um programa que viram que a gente é capaz. Porque afinal a gente é um bando de moleque. E a gente tem que correr atrás. Porque chega lá todo ano, imagina, todo ano vão ter 20 novos moleques. Você tem que fazer o diferencial, você tem que correr atrás. Ninguém vai pegar na sua mão e falar que você tem que fazer. Se você não fizer nada, no ano seguinte vai ter novos 20 moleques. Você passa em branco, entendeu? Você tem que correr atrás. Eu acho que, pra mim, foi ótimo. E depois da diretoria da Atlética, eu acho que não afetou em nada. Aliás, foi muito bom. Só um comentário, pessoal. O negócio que vocês vão perceber é o seguinte. Ele falou assim, modéstia à parte, eu acho que eu adicionei. Na verdade, você vai ver que adicionaram pra caramba, na verdade, o ano deles. E porque depois, o ano que vem, o professor vem e fala, putz, o Marcello, eles falavam assim, ó, porque o cara fica com aquela ideia do aluno que foi antes. E daí no próximo ano, isso fica a ideia do aluno que foi antes e dos bons anteriores. Então é um negócio que a gente tenta manter com a ideia do Rodolfo vindo aqui, o Rodolfo e a Andressa fazendo um curso para vocês esse ano, os anos anteriores outras pessoas fazendo, é jogar para frente esse negócio que eles começaram lá atrás. Porque daqui para frente vocês, quem for aí, vai for pro lado, vai depender a continuação, tanto da pesquisa lá, os caras vão lembrar dos caras bons de vocês, quanto das coisas que acontecem aqui que não aconteciam antes, né? Eu acho que o nosso ano foi um ano importante, entendeu? Até então a gente era tratado meio como um moleque, que é o que a gente é. Mas a gente não merece ser tratado assim, e a gente tem que mostrar por que a gente não merece ser tratado assim. Você tem que correr atrás. Eu, por exemplo, eu não falei aqui também para não ficar me estendendo, mas toda sexta-feira com o Werner tem uma reunião no hospital. Aí o Werner chegava mais cedo para colocar o leitinho lá no coffee break. Ele que fazia, ele e a Sandra que faziam.
Falei, pô, pra mim não muda nada, eu vou chegar cedo e vou colocar café nos copos. E assim, são pequenos detalhes que te tornam essencial, entendeu? Vou chegar às 6 da manhã, eu colocava suco em cada copo. Chegou no final, era essencial, os caras, pô, tia Ló, precisa fazer isso. Precisa fazer isso, precisa fazer isso. Ah, então, pô, então tá bom, então se você quer fazer essa pesquisa, então vai adiante, a gente tá do seu lado. E assim, são com pequenos detalhes que se torna essencial. Alguém mais? Fala, Carol. Etapa de entrevista, análise de currículo, alguma coisa para conseguir a certificação para você poder trabalhar como médico na validação do diploma nos Estados Unidos? Tipo, nesse processo aqui que eu fiz, não. Nesse processo não, é só prova. É só prova. Quantos anos você pode fazer aqui no Brasil? É isso? Então, o 1 e o 2... Então, o 1 e o 2, esses dois primeiro aqui, dá para fazer aqui no Alumni. Tá? Você vai lá, se matricula, faz uma prova, tranquilo. Esses dois outros tem que ser feitos lá, tá? Esse aqui é mais específico, que é com ator, são só 5 cidades dos Estados Unidos que fazem. E esse aqui eu fiz lá também, estava em Miami faz 2 meses, fiz agora. Mas nesse processo não tem nenhuma entrevista. Agora, se você quiser fazer residência, como é possível fazer, que nem o Martim fez, tem todo o processo. Manda application, entrevista, carta de recomendação, que é importante, muito importante, mais importante que a prova. Mas nesse processo todo que eu fiz não tive nada. É claro que eu querendo, como eu quero, fazer uma especialização depois que eu terminar a cirurgia plástica aqui, eu vou precisar ser entrevistado e tal. Mas por enquanto eu tenho a certificação, entendeu? Eu tenho essa carta na manga. Se tiver essa oportunidade de fazer especialização lá, não vou precisar sair correndo para estudar bioquímica com 30 anos de idade. Ou depois que eu terminar a residência. Eu tenho essa carta na manga. Se me oferecerem alguma coisa, eu falo, não, beleza, estou certificado, vamos... Entendeu? É uma carta na manga, é um processo caro, demorado e muito chato. Mas dependendo do que você pensa, o que você quer fazer, acho que vale a pena. A gente está meio sem tempo para fazer novas perguntas, mas muito obrigado, Thiago.